Eu sou Leandro Fernandes, da Eco TV, e hoje nós estamos fazendo uma matéria especial com o pastor Silvio Galli, que é presidente da Igreja Batista Água Viva, que tem a sede em Mauá e também filiais espalhadas por vários endereços. Ele mesmo vai falar para a gente. Pastor Silvio, bom dia. Bom dia, Leandro. É uma alegria muito grande estar com você, com todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Esperamos que essa nossa conversa venha trazer muita luz para nós aqui nessa manhã. Eu não tenho dúvida disso, pastor, e é um prazer para nós, para os telespectadores e também para todos nós dos bastidores da Eco TV, tá certo? Pastor, eu quero perguntar o seguinte: há quanto tempo o senhor exerce o ministério pastoral? Olha, eu fui ordenado no Ministério Pastoral em 1993 pela Primeira Igreja Batista em Santo André. Depois de ter feito a Faculdade Teológica Batista, eu fui ordenado pastor e exerço esse ministério aí já faz 22 anos que eu fui ordenado e consagrado pastor. Há 22 anos, em 1993. Pastor, e uma pergunta, porque com base na resposta do senhor, vem uma outra pergunta, uma coisa puxa a outra, né? Na opinião do senhor, o ministério pastoral, ser pastor é vocação ou profissão, ou qualquer outra coisa? Olha, essa pergunta é muito interessante porque essa pergunta, se ela fosse feita há uns 30 anos atrás, ela não faria muito sentido. Porque há 30 anos atrás, quando você falava de ministério pastoral, estava ligado à vocação. Mas infelizmente, por causa do surgimento de muitas doutrinas, muitas igrejas que não estão tão baseados na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, hoje há essa dicotomia entre vocação e profissão. Infelizmente, muitos pastores encaram o ministério como profissionais, como um engenheiro, um advogado, um arquiteto, um médico. Infelizmente, não é? Mas eles estão completamente equivocados e fora da Bíblia. O ministério pastoral é uma vocação, é um chamado divino. Jeremias diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 3, que Deus escolheu ele antes da fundação do mundo. Então eu entendo que é uma vocação, que Deus escolhe pessoas antes da fundação do mundo e habilita elas para o ministério. Então eu creio muito que é um ministério, é uma vocação que Deus dá para algumas pessoas e ele capacita essas pessoas para exercer isso. Infelizmente hoje tem muitas igrejas que pastores se tornaram profissionais. Isso eu vejo como uma patologia da modernidade nas igrejas. Então, abre um parêntese, pastor, uma pergunta que me ocorre agora. Antes de 1993, quando o senhor começou a exercer o ministério pastoral, propriamente dito, o senhor, aliás, o senhor hoje o senhor trabalha integralmente no ministério? Olha, veja bem, quando eu vim para essa igreja, a Igreja Batista Água Viva, que ela foi inaugurada pela Primeira Igreja Batista em Santo André. Quando eu vim para essa igreja, eu não era tempo integral. Eu era um empresário no campo da informática e aqui era uma igreja pequena que dava para mim exercer as duas atividades, profissional e ministerial. Mas como a obra começou a avançar, cresceu, o número de membros se multiplicou, aí eu tive que deixar as minhas atividades profissionais e focar exclusivamente ao ministério. Então hoje nem eu sozinho consigo exercer o ministério aqui na Igreja de Mauá, porque aqui a nossa Igreja de Mauá hoje, só aqui nós somos mais de 5.000 pessoas, e nós temos uma equipe aqui de mais de 20 pastores, tempo integral. Tempo integral. E a igreja recebe isso bem, porque eu sou obrigado a perguntar na figura de entrevistador, pastor. Muita gente entende que o pastor o ministério pastoral é para quem não tem o que fazer, para quem quer ganhar vida fácil. E a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém, né, pastor? Sim. Não é assim, ninguém ganha dinheiro fácil, né? Mas a igreja recebe bem esses pastores, essa chamada, esses pastores que vivem integralmente para o trabalho. Como se dá essa relação com os membros? Olha, eu vou dizer para vocês, pela minha experiência própria. Eu passei por todo um processo aqui que todo jovem do ABC passava 30 anos atrás, que era trabalhar numa metalúrgica. Eu fui ferramenteiro, fui fresador ferramenteiro, depois eu fui empresário e hoje eu sou pastor. Então eu já fui, vamos dizer, um profissional de uma indústria, uma montadora, depois fui empresário e hoje eu sou pastor. Então, eu já passei praticamente por os três tipos de atividade aqui que a nossa região, assim, alguém possa passar, né? Então eu digo para você, hoje como pastor, o nosso trabalho, o nosso labor,
a nossa dedicação é muito maior do que o empresário. Porque um empregado, ele numa indústria qualquer ou numa prestação de serviço, ele tem um horário de trabalho. Lá ele entra às 8 ou às 7 da manhã, sai às 5 às 6. O empresário, ele já tem uma atividade maior, porque ele não está restrito ao horário, ele trabalha muito mais do que um empregado, né? Geralmente as pessoas querem, às vezes, se tornar patrão para trabalhar menos, mas o patrão normalmente trabalha mais, né? E eu fui patrão, fui empregado, eu sei disso. Agora, o ministério, depois que eu vim no Ministério Tempo Integral, na verdade, nós trabalhamos muito mais do que um empregado numa empresa, muito mais do que um empresário, que é o patrão, porque um pastor ele não tem horário, ele trabalha praticamente 24 horas por dia, porque o que acontece? Às vezes tem uma pessoa, ontem mesmo eu fui visitar um amigo meu no Hospital das Clínicas, num horário que não era nem possível, mas um pastor não tem horário. Então eu vou dizer a minha experiência pessoal, que hoje, como pastor, eu trabalho muito mais do que nas outras atividades. Então, a igreja vê isso, a igreja vê que nós chegamos aqui para orar às 7 da manhã, ficamos aqui até 11 horas, meia-noite, às vezes passamos desse horário, dormimos aí no máximo 6 horas por noite. Então, a experiência da nossa igreja é que os pastores aqui são muito diligentes, são pessoas que trabalham muito. Então, eu vou dizer pela nossa comunidade local. Então, a igreja vê que nós trabalhamos muito. Por isso que é um fator até de crescimento da igreja, porque como a igreja percebe que nós somos pessoas trabalhadeiras, eles também se empenham nesse trabalho para o reino de Deus. Então, eles aceitam porque sabem que nós somos pessoas realmente que temos encargo pela obra. O exemplo vem da liderança, né, pastor? O exemplo vem da liderança. Tá certo. Pastor, e a chamada pessoal? Quando o senhor descobriu a sua vocação pastoral? Quando se deu isso? Se deu num sonho, numa revelação ou através das circunstâncias? Olha, a minha chamada ministerial, eu me converti ao Evangelho em 1978, no acampamento de jovens. E aí, eu morava em Santo André na época, eu comecei a frequentar a primeira igreja batista de Santo André, que o pastor lá, nosso querido pastor Edson Queiroz, amigo nosso, gente boa de Deus. E em 79, o pastor Edson, que era o pastor da primeira igreja batista, que é o pastor até hoje, ele fazia as conferências missionárias. E numa dessas conferências missionárias, ele fez um apelo para aquelas pessoas que queriam e que sentiam o desejo de ir para o ministério. E naquele momento que ele fez aquela pregação e aquele apelo, aquele desafio, eu senti assim algo queimar dentro de mim, no meu coração, que era eu que Deus estava chamando. E quando ele fez apelo, ele falou: aquelas pessoas que sentem da parte de Deus um calor, uma chamada para o ministério, eu quero que venha aqui à frente. E aí eu fui uma das pessoas que fui lá na frente, na primeira igreja batista em Santo André. A partir dali, Deus começou a abrir minha mente, abrir minha visão. Deus começou a dar os recursos, os meios. E eu acabei sendo enviado para o seminário e lá estudei e me formei lá no seminário. Isso no final da década de 70. Exatamente, isso no final da década de 70, não é? Quando essa igreja aqui que nós estamos hoje nem existia ainda. Não é? Então, no final da década de 70, eu tive essa experiência que confirmou, autenticou. Depois, quando eu tomei a decisão, eu nem sabia a seriedade dessa decisão, porque tem coisas na vida que você decide que você nem sabe as implicações dela. Lá na frente que você vai entender um pouco mais daquilo. Mas foi algo que queimou muito no meu coração e hoje eu vejo que foi uma decisão acertada. Não que eu decidi, mas eu creio que eu fui chamado por Deus como Jeremias. Eu fui chamado por Deus, Deus me escolheu e me vocacionou para exercer esse ministério. Eu apenas respondi a um chamamento de Deus. Pastor, e qual a idade do senhor na época vou usar o termo que o senhor usou, esse queimar no coração, quando queimou o coração do senhor pelo ministério, qual a idade do senhor na época? Porque isso é importante para que os nossos jovens ouçam, reflitam, né, pastor? Olha, veja bem, eu tinha de 19 para 20 anos quando eu tive chamado ministerial. E a minha experiência foi uma experiência muito forte, porque a minha família, ela não era de formação evangélica. Eu era o único evangélico na minha casa. E quando Deus me chamou, quando eu fui explicar isso para meus pais, que eu teria que sair do trabalho, que eu teria que abrir mão do emprego e que eu teria que largar tudo e ir para o seminário, eles não compreenderam. Eles não compreenderam porque eles nem eram evangélicos, eles nem participavam da nossa comunidade. Aí o que aconteceu? Quando eu tomei essa decisão,
eu ouvi assim uma voz da parte de Deus que dizia: você respondendo a mim, toda a sua família vai fazer parte da comunidade. Na época nós éramos 5 irmãos, como somos em 5 irmãos, e hoje eu posso dizer para você que os meus 5 irmãos se converteram, meus pais se converteram. Hoje eu tenho cunhado pastor, eu tenho irmã pastor, eu tenho muita gente envolvida no ministério. Então, a minha chamada ao ministério, que a princípio houve até um probleminha assim com a família, porque a família não entendia, mas ela veio trazer a salvação de toda a minha casa. Mas em algum momento, o desfecho dessa história é muito interessante, pastor. Mas antes de o senhor chegar no estágio que chegou, em algum momento o senhor teve dúvida, essas dificuldades até na família atrapalharam um pouco o ministério? Como o senhor lidou com isso? Olha, na verdade, eu nunca tive dúvida. Nunca tive dúvida. Do meu chamado até hoje, eu nunca vacilei. Não houve um momento sequer na minha vida que eu pensei em retroceder. O que eu tive foi muitas lutas, porque na época eu tinha um bom emprego, eu trabalhava de ferramenteiro e eu ajudava muito a minha família com sustento. Então, eu indo para o seminário, além de eu não receber nada, a minha família não teria nenhuma ajuda. Então, o meu pai, que não era cristão na época, hoje ele é membro aqui da nossa igreja, tem 81 anos, na época ele me resistiu muito, ele causou muitos problemas para mim, ele não aceitava isso, né? Mas eu tinha convicção daquilo, porque quando você encontra o propósito de Deus para sua vida, quando você encontra a coisa para a qual você foi criado, que nem eu encontrei, né? Eu entendi o seguinte, que eu tive uma experiência com Jesus, nasci de novo, mas aquilo lá era o propósito de Deus para minha vida. A minha maneira de existir nessa terra só encontraria sentido nisso. Então eu coloquei todas as minhas energias, todas as minhas forças, todos os meus recursos nisso, e em nenhum momento eu vacilei. Nenhum momento. E eu creio que isso me ajudou muito, porque o que segura muitas vezes você no propósito de Deus é a convicção daquilo para a qual você foi criado. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não permanecem em algo, porque elas não têm convicção que elas foram chamadas para viver aquilo. Eu tenho certeza que nem no meu caso, já foi, porque eu fui empresário da área de informática, eu já fui convidado para ser sócio de empresas de informática, eu já fui convidado para ser empreendedor, mas eu tenho certeza que eu não vou ser feliz em nenhuma outra área da minha vida. Eu vou ser feliz cumprindo o propósito e o chamado de Deus. Eu nasci para isso e eu estou estragado para qualquer outra coisa que não seja o ministério. Interessante essa palavra, estou estragado para qualquer outra coisa, ou seja, isso vale a pena destacar que isso é convicção, pastor, não é outra coisa a não ser convicção, né? Pastor, agora já no exercício do ministério pastoral, quais os maiores desafios de um pastor? O senhor pode destacar 3 desafios ou destaque um aí. Qual o principal desafio do exercício do ministério pastoral? Olha, eu sei que eu poderia falar coisas exteriores do desafio do ministério, administrar egos na igreja, conflitos na igreja, né? Eu poderia falar desafios de plantar novas igrejas, nós temos plantado muitas igrejas, mas eu acho que o maior desafio de um pastor é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Esse é o maior desafio de Deus, é o maior desafio no ministério. Por quê? Porque Deus, ele abençoa aquilo que ele fala. Então tem muita gente fazendo coisa que Deus não mandou fazer. Depois falta recursos, falta pessoas, faltam portas abertas. Mas o maior desafio de um pastor é o que eu falo para eles aqui. Todos os dias nós passamos aqui horas em oração. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque Deus edifica em cima daquilo que ele fala. Então lá no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, em vão você edificará algo que Deus não falou para você fazer. Então aqui nessa igreja, nós não tomamos nenhuma decisão, não fazemos nenhum projeto, não realizamos nada se não ouvirmos a voz de Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós paramos, nós não fazemos nada. Ok. Pastor, nós falamos no início, acho que na minha primeira fala, que muita gente procura o pastor, né? Muita gente com problema, dificuldade, pedindo aconselhamento, etc. E o pastor? Quem é o pastor do pastor? Quando o pastor tem dificuldade, quando ele tem conflitos, porque todo ser humano tem, né? Uma coisa
comum entre nós. Como o pastor lida com isso? Eu já ouvi da boca de alguns pastores que pastor não tem amigo, né? Ele não tem com quem se abrir a não ser Deus. É isso mesmo ou aqui na Água Viva é diferente? Olha, aqui nós somos diferentes, porque nós aqui, todo pastor, ele é discipulado, ele não vive sozinho, ele sempre tem alguém que o acompanha. Então, nenhum pastor aqui vive isolado. Que na minha própria experiência, nós somos ligados a uma organização chamada Vinha. A Vinha é uma organização que tem mais de 1.000 igrejas hoje no mundo. Então, o presidente dela é o pastor Aloísio, em Goiânia. Ele é a pessoa que me acompanha. O pastor Aloísio é o meu pastor. Então, se eu tenho uma dificuldade, um conflito, uma dúvida, eu recorro a ele. É uma pessoa próxima de mim, eu me encontro com ele, converso com ele. Então, ele é a pessoa que me acompanha. Esse é um lado da história. O outro lado da história, que eu quero dizer para você, é que tem muitos pastores também que não cresceram. Então, tem muitos pastores que não se tornaram adultos. Não é? Então tem muito pastor que ele não consegue resolver os problemas assim, que cabe a ele resolver. Então eu tenho 2 filhos, um filho de 11 anos, uma filha com 21 anos, tem problemas que é peculiar à vida deles. Mas eu não posso, por exemplo, eu, um homem de 56 anos, ter os mesmos problemas com meus filhos. Mas infelizmente tem muitos pastores que eles pecam aí, eles estão com aqueles problemas infantis ainda. Então eu tenho um pastor que cuida de mim, que é o pastor Aloysio em Goiânia, mas eu não sou aquele filho infantil que vou até ele com pequenas coisas, né? Coisas pequenas, um relacionamento ali, coisas sem importância, né? Infelizmente tem muito pastor que, eu estou dizendo isso, que hoje nós estamos vivendo aqui num contexto que tem muito pastor querendo ser pastoreado, inclusive até por nós. Mas aí ele quer assim um encontro todo dia, falar da vida dele, falar das fantasias dele, falar dos problemas. Eu falo, filho, você cresceu, você é alguém com mais de 40 anos, essas coisas são suas, você já tem que resolver. Porque uma das marcas que uma pessoa nasceu de novo, que ela é regenerada, é que ela amadureceu em Deus. E se ela continua tendo os mesmos problemas que ela tem há 20 anos, significa que ela não amadureceu. Esse é um problema. Então, eu digo para você, eu tenho um pastor Aloísio Silva, pastor da Igreja Videira em Goiânia, é o meu pastor que me acompanha, mas quando a gente trata de algumas coisas, é o problema que cabe à idade de um homem de 56 anos. A sede da Igreja Batista Água Viva é na cidade de Mauá, no centro. Na verdade, Evandro, essa questão de sede é uma terminologia que nós não usamos aqui. Nós sabemos que muitas igrejas usam e eu acho que é correto usar. É que quando a igreja é uma sede, você entende que lá é a matriz e as outras são filiais. Okay. Agora, a nossa maneira de viver a vida da igreja não é assim. Nós entendemos que cada comunidade local ela é autônoma. Então esse é um princípio até batista. Nós somos uma igreja batista, né? Somos uma igreja avivada, né? Somos uma igreja de teologia reformada, mas num ambiente carismático, um ambiente de glória. Agora, esse princípio batista, de cada igreja é autônoma, nós respeitamos muito. Então, aqui não é a sede. Aqui nós podemos dizer que é um centro ministerial, onde a gente procura inspirar as outras igrejas, Água Viva. Aqui nós damos treinamento, temos o seminário, aqui nós damos capacitação para os pastores, mas essas igrejas, a Água Viva em outras cidades, nós estamos aqui no ABC, nós já somos mais de 34 igrejas, não é? Nós já somos mais de 100 igrejas no Brasil, nós somos associados com a Vinha, e mandamos obreiros, recursos para a Vinha, hoje já são mais de 1.000 igrejas no mundo, mas essas igrejas são autônomas. Elas têm uma administração própria e eles administram os seus próprios recursos, então aqui acaba não sendo a sede, como normalmente algumas igrejas são, porque nós queremos que todas as igrejas expandam, e para elas expandirem, elas têm que ter uma autonomia. Os pastores que começaram com o senhor na mesma época, lá atrás, estão até hoje? Alguns saíram e voltaram. Como se dá essa relação do pastor Silvio Pessoa com os pastores quando o senhor começou lá atrás? Isso tem a ver com a pergunta que você fez inicialmente, se pastor é uma vocação, uma profissão. Nós entendemos que pastor é uma vocação, mas entendemos que essa vocação ela tem um DNA, uma filiação. Então, os meus pastores, eles não são pastores auxiliares, eles não são copastores, eles são meus filhos. São meus filhos. Eles foram gerados aqui,
aqui eles foram treinados, aqui eles foram capacitados, aqui eles passaram para o seminário. Então, a Água Viva, ela na verdade é uma grande família. Então, são meus filhos. Então, um filho, ele nunca pensa em deixar o pai, não é verdade? Então, veja bem, muitos hoje estão em outras cidades, outros estados, mas nós temos uma ligação paternal, né? Mas não é uma ligação paternal doentia que o pai precisa do filho, é um vínculo paternal sadio. Então, são meus filhos. Então, eu não tenho como dizer que o seu Júlio, que é meu pai, dizer, olha, agora eu não sou mais filho do seu Júlio, porque eu sou filho dele, eu tenho o DNA dele, eu tenho, né, eu tenho a identidade dele. Então, todos os nossos pastores aqui são nossos filhos. Nós não trabalhamos como, infelizmente, algumas igrejas hoje têm trazido muita gente e feito desses pastores profissionais, depois enviam para abrir igreja. A gente gera as pessoas aqui, elas são ganhas para Cristo aqui, aí nós treinamos elas são discipuladas, elas são acompanhadas, se tornam nossos filhos e aí a gente envia. Então, na verdade, nós não temos essa questão de pessoas ir embora, porque filho não vai embora. Filho é pra gente para sempre, né? Eu tenho 2 filhos, eu imagino que eles vão seguir o caminho normal, vão se casar, vão ter a família, mas sempre serão meus filhos. Os meus pastores, a relação também são assim, uma relação paternal, de filiação. Paternal. Que bom, pastor. Pastor, eu sei que na prática talvez seja impossível, mas eu quero me arriscar e fazer uma divisão. Pastor Silvio Pessoa e Pastor Silvio Pastor. Qual o sonho do senhor como pessoa? Um sonho pessoal, olhando para o senhor, para a família. Qual o maior sonho do senhor? Onde o senhor quer chegar pessoalmente? Olha, na verdade, eu não tenho sonho nenhum. Eu nunca tive assim sonhos assim meus pessoais, não é? Sonho de ter uma casa, sonho de ter uma... Eu nunca tive esses sonhos, né? Quando Deus me chamou para o ministério, ele me chamou para o ministério, eu entendi que Deus me chamou para ser um pastor. Então, quando eu entendi o chamado de Deus para ser um pastor, eu pensei que eu ia ser um pastor assim para ajudar um outro pastor. Aí eu trabalhei com jovens na primeira igreja Batista Santo André durante muitos anos. Ali eu ajudei o pastor Edson, que hoje é o pastor da igreja, né? Pessoa muito boa, me ajudou muito na minha caminhada cristã. Eu agradeço muito a vida dele e todos aqueles que me ajudaram, porque se hoje a gente tem um ministério que tem, muitas pessoas nos ajudaram. Ninguém vai longe se não tiver pessoas ajudando, né? Agora, essa questão do sonho, voltando para a questão do sonho, eu sonhava ser um pastor para ajudar alguém. Quando eu vim aqui para Mauá, eu vim ajudar um pastor e eu queria fazer o ministério, nunca sonhei com nada, né? Mas aí Deus começou a colocar sonhos. Aí é diferente, não é o meu sonho, é o sonho de Deus. O sonho de Deus. Aí, quando eu assumi essa igreja tinha pouco mais de 100 membros, e aí o Espírito Santo colocou no meu coração que nós deveríamos ser uma grande igreja. E eu fiquei pensando, mas uma grande igreja é muitos problemas. Mas o Espírito Santo falou, não, você vai ter alegria nisso. Então, na verdade, eu sonho os sonhos do Espírito. Porque os meus sonhos não vejo nenhum valor no meu sonho. O Espírito Santo coloca sonhos, até é uma profecia da Bíblia que diz que os velhos sonharão e os jovens terão visões. Mas isso quem faz é o Espírito. Então o Espírito Santo tem colocado alguns sonhos para nós. Então primeiro ele colocou o sonho de nós sermos uma grande igreja, não é? Aqui em Mauá, quando nós chegamos, a nossa igreja tinha pouco mais de 100, as igrejas de Mauá eram tudo pequenas, e Deus falou, vocês têm que sonhar, ter uma grande igreja. Sonhamos, hoje nós somos uma grande igreja. Depois o Espírito Santo falou conosco que nós não deveríamos apenas ser uma grande igreja, mas que nós deveríamos plantar igrejas. Plantar igrejas. Aí eu falei, puxa vida, vamos plantar igreja, vamos avançar, vamos para outras cidades. Veio esse sonho do Espírito. E aí nós começamos a plantar igrejas. Hoje nós somos mais de 100 igrejas. Não é? Então, quando eu falo de sonho, eu não acordo de manhã, sonho de ter um carro, sonho de ter uma casa. Eu já estou no lucro faz tempo. Deus já me deu muito mais do que eu esperava. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, que morava aqui na divisa com Santo André, no Jardim Elba. Eu estou no lucro já. Deus fez muito mais do que eu esperava. Então eu não sonho nada. Eu espero Deus falar, Deus mostrar alguma coisa e nós vamos atrás. Não é que nem a própria aquisição dessa área aqui, que é uma área assim muito grande, né?
E falava, pastor, se o senhor sonha, filho, eu não sonhei com nada. Um dia nós estávamos orando e Deus falou para a gente entrar aqui e pisar que era nosso e realizou. Então, na verdade, eu não tenho sonho. Meus sonhos são os sonhos que Deus tem para mim. O que Deus coloca, todo dia eu acordo de manhã e falo, Senhor, coloca os seus sonhos, a sua visão no meu coração. Eu quero fazer a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. O que o Senhor tem para mim? Estou aqui para ser seu cooperador. Não é? Minha vida está estragada para qualquer outra coisa senão servir. Quais são os teus sonhos? E aí, à medida que a gente sente um desafio do Espírito, a gente vai atrás. Agora, sonhos pessoais, eu confesso para você, eu não tenho sonho nenhum. Eu quero só sonhar os sonhos de Deus. Ok. Pastor, nós estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo. Eu vou chamar de bate-papo. Sim. Bem informal e muito agradável para nós, pastor, para mim pessoalmente. Mas eu quero saber do senhor, antes do senhor deixar uma mensagem para todos nós, para os pastores, para as famílias, eu quero saber do senhor, agora o senhor vai me falar. Se eu esqueci de fazer alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito, o senhor quer comentar alguma coisa que eu deixei escapar? Não, olha, eu não tenho uma pergunta, mas o que eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte, você foi criado para um propósito. Deus criou você aqui, não foi para você apenas trabalhar, se divertir, descansar, ter uma família. Deus criou você com um propósito, com uma missão. Com uma missão. E Ele colocou em você uma característica. Deus colocou em você habilidades. Deus colocou em você dons. Deus colocou em você coisas sobrenaturais para o cumprimento do propósito dEle. E você só vai encontrar satisfação, alegria, felicidade, gozo nesta terra se você viver dentro do propósito para o qual foi criado. As pessoas mais felizes, mais alegres, são aquelas que entendem o que dá sentido para a vida. Não é apenas a conversão, é a missão. A missão. Jesus disse assim, que a satisfação dele estava em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Então, Jesus se alegrava em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Isso fala de quê? De missão. Você tem uma missão. Tem algo nessa terra que só você pode fazer. Nenhuma outra pessoa poderá fazer. Só você. Tem algo nessa terra que só eu posso fazer. Tem algo nessa terra que só o Evandro pode fazer. Então, o que eu digo para você é você procurar em Deus, buscar Deus, ler livros que te ajudem a encontrar o seu propósito nessa terra. Eu posso te dar algumas pistas. A gente encontra o propósito na nossa vida quando a gente faz uma equação de caráter, temperamentos, habilidades e capacitações. É uma pista para você encontrar o seu propósito na vida. Isso vai fazer toda a diferença. Porque quando você estiver centralizado no propósito de Deus para você, não vai faltar os recursos, não vai faltar as pessoas, não vai faltar alegria, não vai faltar nada. Então, a palavra que eu deixo para você, porque você foi criado para ser feliz. E você só será feliz cumprindo o propósito de Deus. Então, se esforce, ore, jejue, busque a Deus, busque pessoas maduras, busque pessoas que vão te ajudar no cumprimento do propósito. Assim você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Essa mensagem que eu deixo para você. Que Deus te abençoe e que você realmente cumpra a missão para a qual foi criado, em nome de Jesus. Pastor Silvio, eu, Leandro Fernandes, em nome de toda a Eco TV, quero agradecer pelo nosso bate-papo, pela nossa entrevista especial, agradecer o Simon também, que está do outro lado das câmeras, e toda a diretoria da Eco TV. E com certeza os telespectadores vão ter oportunidade de refletir a partir desse nosso bate-papo, tá bom? Que Deus abençoe o senhor e a família. Obrigado, tchau.